Era a minha própria filha. Ali, na minha cozinha, ela despejava um pó branco na minha sopa, acreditando que eu estava no banheiro. O meu coração falhou uma batida, ali mesmo, no umbral da porta, onde eu me escondia como uma ladra na minha própria casa. Carla estava de costas para mim, mexendo com uma delicadeza sinistra na tigela azul que eu sempre usava, aquela que fora um presente da minha sogra há mais de 40 anos. As suas mãos tremiam, um tremor quase imperceptível, mas os seus movimentos eram firmes, determinados. A minha filha, a minha única filha, a menina que eu embalei noites a fio, queimando em febre, a quem eu ensinei a andar, a falar, a rezar. Ela estava a tentar matar-me. Naquele instante, foi como se um punho invisível me tivesse esmurrado o peito. Sabe quando se julga conhecer alguém na totalidade e, de repente, se descobre que se partilhou a vida com um estranho? Era isso, mas infinitamente pior, porque era a minha carne, o meu sangue, o ser humano que eu mais amei em toda a minha existência. O meu nome é Maria Aparecida dos Santos Silva, tenho 68 anos e sou de Sorocaba, no interior de São Paulo. E até aquele dia de dezembro de 2024, eu acreditava conhecer a minha filha melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Criei-a sozinha desde os meus 23 anos, quando o meu marido, Osvaldo, morreu num acidente de trabalho na fábrica têxtil do centro da cidade. Foram 45 anos de luta, de costurar até as mãos sangrarem, de virar noites a bordar enxovais para as madames da cidade, negando a mim mesma cada pequeno luxo para que a ela nunca lhe faltasse nada. Paguei-lhe a escola particular, as aulas de inglês, a natação, o piano. Cada real que eu poupava era um tijolo no futuro que eu construía para a Carla. Naquela manhã de sexta-feira, o calor de dezembro em Sorocaba era insuportável. Eu tinha me levantado às 5h30, como sempre, para regar as plantas antes que o sol as castigasse. Carla estava ali a morar comigo há 3 meses, desde que se separara do Ricardo. Apareceu à minha porta numa terça-feira chuvosa de setembro, com 2 malas e os olhos vermelhos de tanto chorar. É claro que eu a acolhi. Que mãe não o faria? Mas agora, ao recordar esses 3 meses, percebo todos os sinais que ignorei. As perguntas estranhas sobre a minha saúde, sobre os meus medicamentos. Começou a mexer nos meus papéis. Escrituras, extratos bancários, certidões. Várias vezes encontrei tudo fora de ordem. E as ligações suspeitas começaram em novembro. Carla ia para o quintal para atender, falando num sussurro. Uma tarde, consegui ouvir fragmentos. Quanto tempo demora esse tipo de processo? Tem de parecer natural. Ela não desconfia de nada. A gota de água foi quando encontrei um bilhete que lhe caíra da bolsa. Cartório, transferência de bens, acelerar processo, consultar sobre interdição. Quando a confrontei, ela disse que estava apenas a informar-se sobre questões legais para o futuro. Mentira. Tudo mentira. E no fundo do meu coração, eu já suspeitava. Mas que mãe quer acreditar que a sua filha é capaz de tal atrocidade? Mãe, posso ajudar com alguma coisa? Perguntara ela naquela manhã, surgindo na cozinha em pijama, com o sorriso que eu conhecia desde que era uma criança. Mas, ao recordar agora, vejo que havia algo diferente no seu olhar. Algo frio. Não precisas, filha. Descansa. Sei como tem sido difícil para ti. Difícil. Se eu soubesse o que ela realmente planeava, jamais teria usado essa palavra. Eu estava a fazer uma sopa de mandioquinha com carne, uma receita da minha mãe. Carla ficou ali, a observar-me, a fazer perguntas sobre os temperos, sobre o tempo de cozedura. Eu pensei que era nostalgia. Na verdade, ela estava a estudar a minha rotina. Mãe, por que não vais descansar?
Eu termino isto para ti. Imagina, Carla, já está quase pronto. Mas tens trabalhado tanto, deixa-me cuidar do almoço por uma vez. Aquela insistência deveria ter me alertado. Carla nunca se oferecera para cozinhar. Mas uma mãe é assim, não é? Queremos sempre acreditar no melhor dos nossos filhos. Por volta das 11h30, senti aquela pontada na bexiga. A idade não perdoa. E depois dos 60, cada ida à casa de banho torna-se uma urgência. Vou só à casa de banho num instante, Carla. Podes mexer a sopa de vez em quando para não pegar no fundo? Claro, mãe. Fica tranquila. Eu cuido de tudo. Tranquila. Mal sabia eu que estava a caminhar diretamente para uma armadilha. Saí da cozinha, mas algo me fez parar no corredor. Uma sensação estranha, uma premonição. Talvez tenha sido a minha intuição de mãe, ou talvez a minha falecida mãe, lá do céu, a proteger-me. O facto é que senti um impulso inexplicável de voltar. A casa é pequena, e da entrada do corredor, a cozinha é perfeitamente visível. Foi então que vi a cena que me marcaria para sempre. Carla, de pé junto ao fogão, segurava um pequeno envelope branco, como os que as farmácias usam para medicamentos em pó. A sua postura era a de quem comete um ato ilícito. Ombros tensos, cabeça a virar-se para os lados, movimentos rápidos e furtivos. Ela olhou para Seattle, a sala, para o corredor onde eu supostamente deveria estar e, então, com a naturalidade de quem já ensaiara aquele gesto, despejou todo o conteúdo do envelope na minha tigela. A azul. Aquela que tem uma pequena rachadura na borda, mas da qual nunca me consegui desfazer pelo seu valor sentimental. O meu mundo desabou. Naquele segundo, 45 anos de maternidade passaram como um filme diante dos meus olhos. Via a dar os primeiros passos na sala, a chorar no primeiro dia de escola, agarrada à minha perna. Via de vestido branco na formatura, a agradecer-me por ter conseguido uma bolsa na faculdade. Via de véu e grinalda, num casamento que custou metade das minhas economias. E agora, via-a tentar assassinar-me, com a mesma naturalidade com que preparava o pequeno almoço. Ela mexeu a sopa com a colher de pau, distribuindo bem o veneno. Depois, guardou o envelope vazio no bolso do pijama rosa que eu mesma lhe costurara no Natal passado. A minha menina. A criança por quem eu passara fome para que ela pudesse comer melhor. A jovem por quem recusei 3 pedidos de casamento, para não lhe dar um padrasto. Estava a tentar envenenar-me. Entrei na casa de banho com as pernas a tremer. Sentei-me na sanita e chorei em silêncio, mordendo a mão para abafar os soluços. Lágrimas quentes e amargas molharam a minha blusa florida. 45 anos de sacrifício absoluto para isto. Para descobrir que a pessoa em quem eu mais confiava queria ver-me morta. Mas então, no meio do desespero, algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma raiva fria e calculista, uma fúria que eu nunca sentira. A mesma força que me fez trabalhar 16 horas por dia depois da morte de Osvaldo. Se ela queria jogar, eu também jogaria. Mas segundo as minhas regras. Puxei o autoclismo, lavei o rosto com água gelada e voltei para a cozinha. Carla estava no lava-loiça, a lavar as mãos com o sabonete de erva doce. Uma atuação perfeita de filha cuidadosa. Pronto, mãe. A sopa está no ponto, do jeitinho que a senhora gosta. Obrigada, querida. És um anjo. Anjo. Eu estava a elogiar o demônio. Ela serviu 2 tigelas, a azul envenenada, para mim. Uma branca com flores, a limpa, para ela. Levamo-las para a mesa. Era o nosso momento sagrado, ou assim eu pensava. Carla, esqueci-me de ir buscar pão à padaria. Podes ir lá num instante? Sabes que não consigo comer sopa sem pão. Ah, mãe.
Comemos agora enquanto está quente, depois eu vou. Não, filha. Conheces as manias desta velha. Não me sabe bem sem o pãozinho fresco. Ela suspirou impaciente. Está bem, mãe, mas come devagar, que está muito quente. Muito quente ou muito envenenado, minha querida filha. Assim que ela saiu, levantei-me com uma agilidade que não sentia há anos. A adrenalina rejuvenesceu-me. Corri para a cozinha e fiz a única coisa que a minha consciência permitia. Troquei as tigelas. A azul, com o veneno, foi para o lugar dela. A branca, limpa e segura, para o meu. Justiça poética. Ou talvez eu me estivesse a tornar tão fria como ela. Quando Carla voltou, eu estava sentada na mesma posição, com o mesmo sorriso. Começamos a comer num silêncio que pesava toneladas. Hum, esta sopa está uma delícia, mãe. Como sempre. Sempre elogiaste a minha comida, não é, filha? Sempre. A senhora cozinha melhor que qualquer restaurante. Mentirosa. Assassina. Eu mal conseguia engolir, não por medo, mas pela tensão. Carla comia normalmente, sem suspeitar de nada. Na sua mente, o plano era perfeito. Eu morreria ali e todos os seus problemas financeiros estariam resolvidos. Eu precisava de saber mais. Carla, posso fazer-te uma pergunta? Claro, mãe. Estás feliz a morar aqui comigo? Ela parou. Por que é que está a perguntar isso? Só curiosidade. E os documentos em que andaste a mexer no meu escritório? A colher dela tremeu. Que documentos? Os do terreno do avô e os extratos bancários. Ah, isso eu queria ajudar a organizar. A mãe anda tão esquecida. Esquecida. E as ligações para o cartório? Ouvi-te a falar sobre transferência de propriedade. Agora, ela parou de comer por completo. O seu rosto perdeu a cor. O silêncio entre nós era cortante. A mãe está bem? Está a dizer umas coisas estranhas. Estou ótima, filha. Nunca estive melhor. Foi quando ela começou a passar mal. Primeiro, um desconforto no estômago. Levou a mão à barriga, fez uma careta. Acho que comi muito depressa. Depois, vieram as náuseas. Ficou pálida, os olhos a lacrimejar. Mãe, acho que vou vomitar. O que foi, querida? Alguma coisa que comeste? A sopa estava estranha? Perguntei, sentindo um prazer sombrio e terrível. Carla levantou-se a cambalear. Desculpa, mãe. Vou à casa de banho. E saiu a correr. Ouvi o som dos vômitos, violentos, contínuos. O som desesperado de um corpo a expulsar o próprio veneno. Permaneci à mesa, saboreando a minha sopa vagarosamente. A tigela branca, a sopa límpida, aquela que não continha veneno algum. Cada colherada era uma retaliação silenciosa contra 45 anos de uma ingênua confiança maternal. 15 minutos depois, ela retornou à sala. O rosto, agora pálido e cinzento, estava coberto por um suor frio, os cabelos colados à testa. Mãe, eu estou a passar muito mal. Terrivelmente mal. Acho que foi algo que comi. Que estranho, filha. Eu comi exatamente o mesmo que tu. E estou perfeitamente bem. Não, mãe. A senhora não entende. É muito forte. Parece uma intoxicação alimentar grave. Tenho a certeza que foi algo que comemos. Intoxicação alimentar. Se ela soubesse o quão certa estava, mas pelos motivos completamente errados. Queres que chame uma ambulância? Ou preferes que te leve às urgências? Não sei. Acho que sim. A dor está a ficar insuportável. Foi nesse instante que decidi. Era a hora de ela saber a verdade. Levantei-me da mesa com calma, caminhei até ela
que se agarrava ao braço do sofá e sentei-me ao seu lado. Carla contorcia-se de dor, o suor a escorrer-lhe pela face. Filha, antes de chamar a ambulância, preciso de te dizer uma coisa muito importante. Ela olhou para mim através de uma névoa de dor, tentando focar a visão turva. Eu vi-te a colocar o pozinho branco na minha sopa. O mundo parou. Por um segundo, Carla ficou imóvel, os olhos arregalados em puro terror. Era como se todo o sangue lhe tivesse fugido do rosto. Do. Do que é que a senhora está a falar, mãe? Eu vi, Carla, quando fingi que ia à casa de banho. Vi-te a despejar aquele envelope na minha tigela azul. Vi-te a mexer muito bem, para o veneno se dissolver. E vi-te a guardar o envelope vazio no bolso do pijama. Lágrimas começaram a rolar-lhe pelo rosto, mas não consegui distinguir se eram de dor, de medo ou do pânico de ser desmascarada. Mãe, a senhora está a delirar. Também precisa de ajuda médica. Essa intoxicação afetou-lhe a cabeça. Não, querida. Quem precisa de ajuda médica, e com urgência, és tu, porque acabaste de ingerir o veneno que preparaste com tanto carinho para a tua mãe. E foi então que ela compreendeu. Viu o instante exato em que a ficha caiu, o momento em que ela se deu conta da armadilha perfeita na qual havia caído. O olhar de dor transformou-se em pânico absoluto. Tu, tu trocaste as tigelas? Troquei, minha filha, enquanto foste buscar o pão que eu fingi querer. Mãe, pelo amor de Deus, chame uma ambulância. Agora! A senhora não entende. Aquilo pode matar-me? Pode? Então sabias exatamente o que me estavas a fazer. Sabias que era letal. Carla desmoronou. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Chorou com uma intensidade que eu nunca tinha visto, nem mesmo na sua infância. Eram soluços de agonia física misturados com o desespero de quem foi apanhado na sua própria armadilha mortal. Por favor, mãe, perdoa-me. Eu estava desesperada. O divórcio, as dívidas. Eu não te queria magoar a sério. Não me querias magoar? Levantei-me do sofá e parei diante dela, olhando-a de cima, como um juiz a sentenciar um réu. 45 anos, Carla. 45 anos da minha vida dedicados inteiramente a ti. Cada cêntimo que ganhei, cada lágrima que chorei, cada noite que passei em claro. Tudo foi por ti. E é esta a tua forma de agradecer? Matando-me? Mãe, por favor. A ambulância. Podemos conversar depois. Eu explico tudo. Agora, eu já não tenho pressa. Pois não? Afinal, há quanto tempo planeavas isto? Desde que voltaste para casa. 3 meses a estudar a minha rotina, a mexer nos meus documentos, a fazer aquelas chamadas suspeitas. Ela já não conseguia falar, vencida pela dor. Apenas gemia e chorava, um som animal e desesperado. E vocês que me escutam agora? O que fariam se descobrissem que a pessoa que mais amam neste mundo, a quem sacrificaram uma vida inteira para criar e proteger, vos queria mortos por dinheiro? Chamariam ajuda imediatamente? Ou deixariam que a justiça divina seguisse o seu curso? 5 minutos se passaram. 5 eternos minutos a observar a minha filha contorcer-se de dor no sofá, a implorar por uma ambulância, enquanto eu permanecia sentada na minha poltrona favorita, aquela de tecido floral que comprei num saldo há 10 anos. 5 minutos que pareceram 5 horas, 5 dias, 5 anos. 5 minutos para tomar a decisão mais difícil da minha vida: salvar, ou não, a pessoa que tentara assassinar-me. Devem estar a perguntar-se que tipo de mãe eu sou. Que tipo de mulher deixa a própria filha a agonizar na sala de estar? Pois bem, eu vou explicar exatamente que tipo.
Sou o tipo de mãe que descobriu, aos 68 anos, que dedicar uma vida inteira a alguém não é garantia de amor em troca. Sou o tipo de mulher que aprendeu que a bondade excessiva pode ser vista como fraqueza e que o sacrifício incondicional pode ser encarado como uma obrigação e não como um ato de amor. Naqueles 5 minutos intermináveis, a minha mente foi bombardeada por memórias. Vi a Carla bebê, com pneumonia aos 8 meses, e eu a passar 3 noites em claro numa cadeira de hospital, a rezar. Via aos 7 anos, quando gozaram com os seus tênis rotos, e eu a trabalhar 2 semanas sem folgas para lhe comprar uns novos. Via aos 15 a chorar no meu colo quando o primeiro namorado a deixou. E agora, via essa mesma menina a agonizar no meu sofá, vítima do veneno que preparara para mim. Mas então, eu olhei para ela. Olhei de verdade. O rosto suado, o corpo a tremer, as mãos a apertar a barriga, como se tentasse conter as próprias entranhas. E por um segundo, apenas por um segundo, vi a menina de 5 anos que chorava sempre que esfolava um joelho ao cair da bicicleta. A mesma menina que corria para os meus braços sempre que tinha um pesadelo. Por um momento, o instinto maternal falou mais alto que a traição. Está bem, Carla. Vou chamar a ambulância. O alívio no seu rosto foi instantâneo, absoluto. Como se tivesse ganhado a lotaria. Como se tivesse recebido o perdão divino. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu. Eu explico-te tudo depois. Prometo. Como se uma explicação pudesse reparar uma tentativa de homicídio. Peguei no telefone. O fixo. Sim, eu ainda tenho um desses. Aquele aparelho antigo, com o fio em espiral, que a Carla sempre insistiu para que eu trocasse por um modelo moderno. E disquei. 192. Enquanto o som repetitivo da chamada ecoava, olhei fixamente para a minha filha. Ela estava aliviada, a pensar que tinha vencido mais uma vez. Mas eu estava apenas a começar a partida de xadrez mais importante da minha vida. Central de emergências? Estou a ligar? Preciso de uma ambulância com urgência na Rua das Acácias, 247, Vila Santa Terezinha, em Sorocaba. A minha filha está a sentir-se muito mal. Qual o tipo de mal-estar, senhora? Consegue descrever os sintomas? Olhei para a Carla, que me observava atentamente, como se cada palavra minha fosse decisiva. E era. Parece uma intoxicação alimentar grave. Vômitos intensos, dores abdominais muito fortes, sudação excessiva. A paciente está consciente? Qual a idade dela? Sim, está consciente. Tem 43 anos. E quando começaram os sintomas? Há cerca de 20 minutos, logo após o almoço. A ambulância será enviada. Pode dar-me mais detalhes sobre o que ela comeu? Parei por um instante. Era agora. Eu podia contar toda a verdade. Ela comeu veneno, porque tentou matar-me e enganou-se. Mas algo dentro de mim não conseguiu pronunciar essas palavras. Sim, ela comeu uma sopa de mandioquinha com carne que eu preparei. Comida caseira. A senhora comeu da mesma comida? Comi. E está a sentir-se bem? Estou perfeitamente bem. Que estranho. Mais algum sintoma? Olhei novamente para a Carla. Havia algo diferente no seu olhar. Não era só gratidão. Era medo. Medo do que eu poderia dizer. Ela está muito pálida, com dificuldade em falar, e a respiração um pouco ofegante. Entendido. Mantenha-a hidratada com pequenos golos de água, se ela conseguir. A ambulância deve chegar em aproximadamente 15 minutos. Muito obrigada. Desliguei o telefone e voltei para a poltrona.
A expressão da Carla era uma mistura complexa de gratidão, vergonha e pavor. Mãe, não fales agora, Carla. Poupa as energias. Vais precisar. Mas o silêncio era insuportável. Eu precisava de entender. Só me explica uma coisa enquanto esperamos. Por que, filha? Por que é que me quiseste matar? Ela fechou os olhos, como se a pergunta doesse mais do que o veneno. Não, não era para ser assim, mãe. Não era para correr mal. A indignação subiu-me pela garganta como lava. Carla, tu não estás a perceber a pergunta. Eu não perguntei por que é que correu mal. Eu perguntei por que é que me quiseste matar. Eu não te queria matar, mãe. Não mintas para mim. Não agora. Colocaste veneno na minha comida. Veneno letal. Na comida que eu fiz para ti, com todo o carinho. As lágrimas voltaram, grossas e pesadas. Eu estava desesperada, mãe. A senhora não faz ideia da minha situação. Então, explica-me. Faz-me entender como é que uma filha, que eu criei com todo o amor do mundo, chega ao ponto de querer matar a própria mãe. Carla respirou fundo e, entre gemidos de dor, começou a falar. E o que ela me contou chocou-me mais do que a própria tentativa de assassinato. O divórcio, mãe. O Ricardo. Ele destruiu-me. Deixou-me sem nada. Literalmente. Mas tu disseste que foste tu que pediste o divórcio. Menti. Menti sobre tudo. Foi ele que pediu, depois de eu descobrir que me traía há 2 anos com a secretária. Tive vergonha de admitir que fui traída, descartada como lixo. Ele tinha advogados, influência, saí do casamento só com a roupa do corpo e todas as dívidas que ele fez no meu nome. 240 mil reais. E por que é que nunca me contaste? Porque não me pediste ajuda? Porque eu sabia que a senhora ia querer ajudar-me e sabia que não tinha esse dinheiro. A senhora é reformada, vive com o mínimo. Como poderia ajudar-me? Se ela soubesse. Se ela tivesse a mais pequena ideia do dinheiro que a sua pobre mãe realmente tinha. Então decidiste matar-me para herdar o pouco que eu tenho e pagar as tuas dívidas. Não foi assim tão planeado. Eu estava a falar com uma advogada sobre falência e ela mencionou heranças. Comecei a pensar em como tudo seria mais fácil se a senhora já não estivesse cá. E decidiste acelerar o processo. Comecei a pesquisar na internet. Mortes que parecem naturais, paragens cardíacas em idosos, coisas que os médicos raramente investigam. E o veneno? O Rodrigo Silva, o farmacêutico, disse-lhe que era para ratos. Ele nem fez perguntas, estava mais interessado em impressionar-me. Rodrigo Silva. O nome ecoou na minha mente. Eu conhecia aquele rapaz desde que era um menino. E ele tinha ajudado a minha filha a obter o veneno para me assassinar. E tu aproveitaste-te disso. Mãe, eu estava desesperada. Para de usar essa desculpa, Carla. Desespero não justifica uma tentativa de homicídio, principalmente quando nem sequer tentaste falar comigo. O som da sirene da ambulância começou a ficar mais próximo, enchendo o silêncio da rua. A Carla pareceu aliviada, mas eu senti uma tristeza profunda. Eu sabia que quando ela saísse por aquela porta, a nossa relação de mãe e filha teria acabado para sempre. Carla, antes de eles entrarem, preciso que saibas de algumas coisas. O seu olhar mudou, a preocupação a substituir o alívio. Que coisas, mãe? Primeiro, eu sei muito mais do que tu imaginas. Achas que eu não notei as tuas chamadas estranhas? Que não te vi a mexer nos meus documentos? Achas que sou uma velha tola que não percebe o que se passa na sua própria casa? Mãe, eu. Deixa-me terminar. Agora sou eu que falo. E tu vais ouvir. A sirene estava quase à porta.
Há 3 semanas, eu instalei câmaras de segurança nesta casa. Existem câmeras pequenas, discretas, câmeras que você nem sonharia onde estão. O rosto dela, já pálido pelo veneno que lhe queimava o estômago, tornou-se uma máscara de gesso. Câmeras? Que câmeras? Câmeras que gravaram tudo, Carla. Gravaram você, no meio da madrugada, remexendo nos meus papéis, achando que eu dormia. Gravaram suas ligações suspeitas no quintal. Sua voz, um sussurro conspiratório falando em acelerar processos e fazer parecer natural. Gravaram suas pesquisas na internet. Venenos, sintomas de parada cardíaca, como assassinar pessoas idosas sem levantar suspeitas. Mãe, pelo amor de Deus, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. As gravações falam por si, inclusive a de hoje de manhã. A gravação de você, com as mãos trêmulas, colocando o veneno na minha sopa. O desespero tomou conta de suas feições. A percepção de que fora completamente apanhada, de que não havia como negar, como mentir, como se esquivar, a paralisou. E tem mais uma coisa que você precisa saber, minha filha querida. O quê? A voz dela era um fio. Eu não sou a velhinha pobre e desamparada que você imaginava. A confusão em seu olhar teria sido cômica se a situação não fosse trágica. Como assim, mãe? Lembra da herança do meu pai? Aquele terreno pequeno em Itu, que você sempre julgou não valer nada? Lembro. Pois saiba que aquele terreno que não vale nada, hoje, vale R$ 840 mil. A prefeitura aprovou um loteamento de alto padrão na região. O valor disparou nos últimos 2 anos. Seus olhos se arregalaram como se vissem um fantasma. E aqueles extratos bancários, aqueles que você passou semanas analisando, tentando descobrir quanto a sua mãe pobrezinha tinha guardado? Aquilo, Carla, é apenas uma conta corrente básica, onde deposito minha aposentadoria. Eu tenho outras 4 contas, em bancos diferentes. Além de investimentos em CDB, Tesouro Direto e até algumas ações que um corretor, amigo do seu pai, me ajudou a comprar há 20 anos. Carla estava em choque absoluto. O choque pela descoberta de um dinheiro que ela jamais imaginou. E o choque por perceber que eu sabia, há meses, exatamente o que ela estava fazendo. Quanto. Quanto você tem, mãe? No total, filha querida, meu patrimônio atual está avaliado em aproximadamente R$ 1.700.000. 1.700.000. 7 vezes o valor das dívidas dela. Era isso. Era esse o preço que ela havia colocado na minha vida. A ambulância se aproximava. Ouvi a sirene virando a esquina da nossa rua, o som crescendo, cada vez mais perto, cada vez mais real. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Carla? Qual, mãe? A voz dela mal saía. Se você tivesse simplesmente me contado sobre suas dívidas, seus problemas, o desespero que estava vivendo, eu teria ajudado. Sem questionar, sem julgar. Porque é isso que mães fazem. É o que eu sempre fiz por você, a vida inteira. Ela desabou em lágrimas no exato momento em que a ambulância parou em frente à casa. Eram lágrimas diferentes agora, não apenas de dor física, mas de um arrependimento profundo, da percepção esmagadora do erro que havia cometido. Mas agora eu não vou ajudar em mais nada, porque você escolheu me ver como um obstáculo, um problema a ser eliminado, não como sua mãe. O som da sirene cessou. Ouvi as portas da ambulância batendo, passos apressados no portão. Bati palmas, um som seco e decidido, para chamar a atenção deles. Abri a porta. 2 homens de uniforme azul, um moreno por volta dos 30 anos e um loiro mais novo. Carregavam uma maleta e uma maca dobrável. Boa tarde, senhora. Somos do SAMU. Foi a senhora que ligou? Sim, fui eu. Minha filha está passando muito mal.
Entrem, por favor. Eles entraram, movendo-se com eficiência, e foram direto para o sofá onde Carla estava encolhida. O paramédico mais experiente ajoelhou-se ao lado dela. Qual o nome da paciente? Carla. Carla Santos Silva. Carla, está me ouvindo? Ele disse, checando suas pupilas com uma pequena lanterna. Pode me dizer o que está sentindo? Estou com muita dor na barriga. E náusea. Muita náusea. A voz dela era fraca, mas audível. O paramédico loiro começou a aferir a pressão e a temperatura. Quando os sintomas começaram? Continuou o moreno. Carla me olhou, um olhar suplicante, pedindo permissão ou talvez silêncio. Há uns 40 minutos, ela respondeu. O que você comeu hoje? Sopa. Sopa de mandioquinha. Pressão 9/6, temperatura 37,8, informou o loiro. Está baixa e com febre baixa. O paramédico moreno virou-se para mim. Senhora, sua filha tem algum problema de saúde conhecido? Toma algum medicamento? Nenhum problema grave. Só toma anticoncepcional. E a senhora comeu a mesma comida? Era a pergunta que eu esperava. A pergunta que mudaria tudo. Comi. E não sentiu nada? Nada. Estou perfeitamente bem. Os dois se entreolharam, uma expressão de estranheza passando por seus rostos. Que estranho. Se fosse intoxicação alimentar, a senhora também deveria estar se sentindo mal. Pois é, eu também achei estranho, respondi, mantendo a voz neutra. Carla, você comeu mais alguma coisa além da sopa? Uma fruta? Um doce? Não, só a sopa. O paramédico auscultou seu coração e pulmões. Coração acelerado, mas regular. Pulmões limpos. Ele se levantou. Senhora, vamos levá-la ao hospital para exames mais detalhados. Pode ser uma intoxicação atípica, uma alergia. É melhor investigar. Claro. Vocês acham que é grave? Pelos sintomas, não parece. Mas é preciso ter certeza. A senhora quer acompanhá-la? Carla me olhou com desespero, esperando que eu dissesse sim. Que eu continuasse sendo a mãe que sempre fui. Não. Eu fico. Tenho algumas coisas importantes para resolver aqui. A decepção em seu rosto foi devastadora. Ela entendeu perfeitamente o que eu quis dizer com coisas importantes. Tem certeza, senhora. Hospitais podem ser lugares solitários. Tenho certeza. Ela já é uma mulher adulta. Eles a ajudaram a se deitar na maca. Ela estava fraca, mas conseguiu andar com apoio. Mãe! Ela chamou, já pronta para ser levada. O quê? Você. Você não vai mesmo comigo? Eu olhei no fundo dos seus olhos, procurando a menina que eu criei, que amei incondicionalmente. Mas tudo que vi foi uma mulher de 43 anos que, uma hora antes, tinha tentado me assassinar. Não, Carla. Não vou. Eles a levaram. Vi a maca entrar na ambulância, as portas se fecharem. A sirene foi ligada novamente e o veículo dobrou a esquina, desaparecendo. Eu fiquei ali, na porta, sozinha. Voltei para dentro. A casa, de repente, parecia maior, mais vazia, mais silenciosa. Sentei-me na minha poltrona e respirei, tentando processar as últimas horas. Minha filha. Minha filha havia planejado meu assassinato. Levantei-me e fui buscar minha agenda telefônica de papel, daquelas antigas com espiral. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei a fazer as ligações mais importantes da minha vida. A primeira, para o meu advogado, Dr. Henrique. Escritório do Dr. Henrique, boa tarde. Boa tarde. Aqui é Maria Aparecida dos Santos Silva.
Preciso falar com o doutor urgentemente. Um momento. Dona Maria. Dona Maria, como está? Doutor, preciso marcar uma consulta urgente. É sobre meu testamento. Seu testamento? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Algo muito grave. E preciso fazer alterações importantes. Pode ser amanhã de manhã? Claro. Às 9 está bom? Perfeito. E, doutor, o senhor pode trazer informações sobre como proceder em casos de tentativa de homicídio dentro da família? Houve um silêncio do outro lado da linha. Tentativa de homicídio? Dona Maria, a senhora está bem? Estou bem, doutor, mas vou precisar de orientação completa. Nos vemos amanhã. A segunda ligação foi para minha irmã, Teresa. Teresa, é a Maria. Preciso te contar uma coisa muito séria sobre a Carla. Claro, irmã. O que aconteceu? Contei tudo, desde as suspeitas até a ambulância partindo. Maria, você tem certeza? A Carla tentou te envenenar? Tenho certeza absoluta. E tenho as gravações para provar. Meu Deus! O que você vai fazer? Vou fazer justiça, Teresa. Depois de 43 anos sendo mãe, descobri que há coisas que não têm perdão. A terceira ligação foi a mais difícil, para a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero registrar um boletim de ocorrência sobre tentativa de homicídio. Senhora, pode me passar seus dados e explicar a situação? Maria Aparecida dos Santos Silva, 68 anos. Minha filha tentou me envenenar hoje, durante o almoço. E vocês que me acompanham nesta história, o que acham que uma mãe deve fazer? Perdoar em nome do amor incondicional? Ou fazer justiça em nome de todas as mães traídas pelos filhos que criaram? Na manhã seguinte, acordei às 5h30, como sempre. Mas a casa estava diferente. Silenciosa demais, vazia demais. Pela primeira vez em 43 anos de maternidade, eu acordei com a certeza de que minha filha me odiava o suficiente para me querer morta. Fiz meu café, como se fosse um dia normal. Mas não era. Era o dia em que eu iria oficializar o fim da relação com a pessoa que mais amei na vida. Às 8h30, peguei minha bolsa e saí. Caminhei até o ponto de ônibus pensando. Como uma mãe explica para um advogado que precisa tirar a própria filha do testamento porque ela tentou assassiná-la? O escritório do Dr. Henrique era numa casa antiga, no centro. A secretária já me esperava. Bom dia, Dona Maria. O doutor está à sua espera. Entrei na sala dele, com suas estantes repletas de livros e a mesa de madeira escura. Dona Maria, sente-se. Por favor, me explique melhor essa história. Não consegui dormir direito depois da nossa conversa. Contei tudo, em detalhes. Ele ouviu em silêncio, apenas anotando. A senhora tem essas gravações? Tenho. No meu celular e num pendrive. E o boletim de ocorrência? Registrei ontem à tarde. A delegada disse para eu levar as provas hoje. Perfeito. Agora, sobre o testamento. A senhora quer excluir completamente a Carla da herança? A pergunta pairou no ar. Excluir completamente. Significava que, quando eu morresse, minha filha não receberia um único centavo. É exatamente isso que eu quero, doutor. Tem certeza? É uma decisão irreversível. Pensei nos 43 anos, nas noites em claro, nas economias, no amor que dediquei. Tenho certeza absoluta. E para quem a senhora deseja deixar o patrimônio? Para instituições de caridade. Metade para o Hospital de Câncer de Sorocaba e metade para o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo. O doutor parou de escrever e me olhou. Dona Maria, são quase 2 milhões de reais. Não quer deixar uma parte para algum parente? Sua irmã, por exemplo? A Teresa tem a vida dela.
As instituições farão melhor uso do meu dinheiro. Muito bem, vou preparar o Novo Testamento. Saí do escritório com uma sensação estranha, um alívio misturado a uma tristeza profunda. Era libertador, mas doloroso aceitar que eu havia chegado ao ponto de deserdar minha própria filha. Da Rua da Penha, caminhei em direção à delegacia. A delegada Patrícia Alves, uma mulher na casa dos 40 anos, com os cabelos negros presos num coque impecável, recebeu-me com a gravidade que a situação exigia. Dona Maria, a senhora trouxe as provas. Sem uma palavra, mostrei-lhe as gravações no meu telemóvel. A delegada assistiu a tudo num silêncio absoluto. As imagens eram claras. Carla a remexer nos meus papéis, a fazer ligações suspeitas, a pesquisar sobre venenos na internet e, por fim, a cena que me gelava a alma. Ela, a minha filha, a colocar o pó branco na minha sopa. Meu Deus! Murmurou a delegada. É uma prova incontestável de tentativa de homicídio. A senhora sabe que substância era essa? Sei perfeitamente. Um composto químico que ela conseguiu numa farmácia, alegando que era para ratos. Causa paragem cardíaca. E onde está a sua filha agora? No hospital. Acabou por ingerir o próprio veneno, porque eu troquei as tigelas de lugar. A delegada fixou em mim um olhar difícil de decifrar. A senhora trocou as tigelas, sabendo que continham veneno? Era a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que me fazia balançar na linha tênue entre vítima e cúmplice. Troquei. E se quer saber se me arrependo, a resposta é não. Se a situação se repetisse, faria exatamente a mesma coisa. Dona Maria, tecnicamente, a senhora poderia ser acusada de lesão corporal, pois permitiu conscientemente que ela consumisse uma substância tóxica. Eu estava a defender-me, delegada. Foi legítima defesa. Sim, foi. E qualquer juiz entenderá isso. Vou expedir um mandado de prisão contra a sua filha assim que ela tiver alta. Saí da esquadra com a sensação de dever cumprido. A justiça seria feita. Carla pagaria. Cheguei à casa por volta do meio-dia. A casa permanecia mergulhada num silêncio profundo, mas agora era um silêncio diferente. Já não era o lar onde eu morava com a minha filha. Era o cenário onde descobrira que a minha própria filha me queria assassinar. O telefone tocou. Era do hospital. Senhora Maria? Daqui é a enfermeira Luciana, do Hospital São Paulo. A sua filha, Carla Santos Silva, está internada aqui desde ontem. Sim, eu sei. Como ela está? Está bem, senhora. Os exames não detetaram nada grave. Deve ter alta ainda hoje. Mas ela está a pedir muito para falar consigo. Quer saber se a senhora pode vir cá? Carla queria falar comigo. Provavelmente para se justificar, para implorar perdão, para tentar remendar o que já estava estilhaçado para sempre. Não posso ir hoje. Estou ocupada. Tenha certeza? Ela está muito aflita, a chorar bastante. Tenho a certeza. Quando tiver alta, pode apanhar um táxi para casa. Mas, senhora, ela não tem dinheiro para o táxi. E disse que não tem para onde ir além da sua casa. Não ter para onde ir. A filha que tentou matar-me não tinha para onde ir. A ironia era amarga. Isso já não é um problema meu. Que se desenrasque. Desliguei e fiquei a pensar. Carla sairia do hospital sem dinheiro, sem casa, sem ninguém. Era exatamente o que ela merecia. Mas uma parte de mim, a parte mãe, sentia pena. Essa parte mãe sempre fora o meu calcanhar de Aquiles. Durante 43 anos, ela falou mais alto que a razão. Foi ela que me fez aceitar Carla de volta, mesmo sentindo que algo estava errado. Foi ela que me fez perdoar todas as mentiras, todas as desculpas, todos os sinais de que a minha filha planeava algo terrível. Mas agora,
Essa parte mãe estava morta. Morreu no instante em que vi Carla a despejar veneno na minha sopa. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a própria Carla. Alô, mãe? O que é que queres, Carla? Mãe, por favor, vem buscar-me. Preciso de conversar consigo. Não tenho nada para conversar contigo. Mãe, eu sei que errei. Sei que fiz uma coisa terrível. Mas posso explicar. Não precisas de explicar nada. Já explicaste tudo o que eu precisava de saber ontem. Mãe, perdoa-me. Por favor. Eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. Carla, tu pesquisaste na internet como me matar. Conseguiste um veneno específico para me causar uma paragem cardíaca. Planeaste o meu assassinato durante semanas. Isso não é desespero. É premeditação. Mas eu sou sua filha, mãe. A senhora não me pode abandonar assim. Tu seres minha filha, sim. E foi precisamente por isso que a tua traição doeu tanto. Porque eu jamais imaginei que a pessoa que mais amei na vida pudesse querer ver-me morta. Mãe. E há mais uma coisa, Carla. A polícia tem as gravações das câmaras. Tem provas de tudo o que fizeste. Um mandado de prisão será expedido assim que saíres do hospital. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. A senhora. A senhora denunciou-me? Denunciei. Como qualquer cidadã faria com alguém que tentasse assassiná-la. Mas eu sou sua filha. Tu seres minha filha devia ter te impedido de tentar matar-me. Não impedir-me de procurar justiça. Mãe, pelo amor de Deus, eu vou ser presa. A senhora quer ver a sua própria filha na cadeia? Quero ver a justiça a ser feita. E se isso significa tu seres presa, que seja. A senhora está a ser demasiado cruel comigo. Cruel. Ela tentou assassinar-me, e eu estava a ser cruel por a denunciar. Carla, crueldade foi o que tu fizeste ao colocar veneno na comida que eu preparei com amor para ti. Crueldade foi planeares a minha morte durante semanas. Crueldade foi veres-me como um obstáculo, e não como a tua mãe. Mãe, eu posso mudar. Posso ser uma filha melhor. Dá-me mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Depois de tentar matar-me, ela queria mais uma oportunidade. Não existe mais uma oportunidade depois de uma tentativa de homicídio, Carla. Há coisas que não têm perdão. Então a senhora vai abandonar-me? Depois de 43 anos a ser minha mãe, vai abandonar-me? A pergunta atingiu-me como um soco no estômago. Sim, eu ia abandoná-la. Depois de dedicar-lhe a minha vida inteira, eu ia abandoná-la. Porque ela abandonou-me primeiro. No momento em que decidiu que eu valia mais morta do que viva. Já fui tua mãe por tempo suficiente, Carla. Agora, precisas de aprender a viver com as consequências das tuas escolhas. Mãe, desliguei. Sentei-me na poltrona da sala e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela mãe que fui, pela filha que ela foi, pelos 43 anos de ilusões que desabaram numa tarde de dezembro. Mas, por entre as lágrimas, senti algo que não esperava. Alívio. Alívio por finalmente estar livre. Livre da culpa, da obrigação de perdoar o imperdoável. Livre para viver os anos que me restavam sem medo. O telefone tocou mais uma vez. Era o doutor Henrique. Dona Maria, tenho uma informação importante. O meu contato no hospital disse-me que a sua filha fugiu. Saiu às escondidas, sem ter alta, sem falar com ninguém. Carla tinha fugido. Claro que tinha. Sabia que seria presa assim que pusesse os pés na rua. Obrigada por me avisar, doutor. A senhora acha que ela pode tentar alguma coisa contra si? Voltar à sua casa? A pergunta fez-me pensar. Carla estava desesperada, sem dinheiro, sem casa, com um mandado de prisão à sua espera.
Do que é capaz uma pessoa desesperada? Não sei, doutor. Mas não tenho medo dela. E era verdade. Não tinha. Por mais paradoxal que parecesse, depois de descobrir a sua traição, sentia-me mais segura, porque agora eu sabia exatamente quem ela era. O perigo estava identificado. Naquela noite, deitei-me com a sensação de que um ciclo se encerrara. Amanhã começaria um novo ciclo, o da Maria Aparecida que vive para si mesma. E vocês, que acompanharam esta história, já conseguem julgar-me? Decidir se sou uma mãe corajosa ou uma mulher cruel? Pois bem, vou contar-vos o que aconteceu nos dias seguintes. 3 dias passaram sem notícias da Carla. 3 longos dias em que vivi num limbo emocional, oscilando entre o alívio e uma estranha ansiedade. Era como se uma parte de mim esperasse por um sinal, uma chamada desesperada, uma batida na porta, uma notícia trágica no jornal. Durante esses 3 dias, descobri o quão retumbante é o silêncio de uma casa quando se vive sozinha depois de décadas. Não havia mais o som da descarga às 6 da manhã, nem os passos na madrugada até a cozinha. A casa parecia maior, mais vazia, mas também mais minha. Tentei manter a rotina, mas de vez em quando dava por mim a olhar para o quarto que fora dela, a perguntar-me onde estaria, se estaria a comer. E então dava a mim mesma um estalo mental. Por que me preocupava com quem planeou a minha morte? Porque este maldito instinto maternal ainda pulsava. Na quarta-feira de manhã, enquanto regava os meus gerânios vermelhos, o portão dos fundos abriu-se com um ranger característico. Era ela. Carla estava ali, mais magra do que alguma vez a vira, com um saco de supermercado na mão, o cabelo oleoso e despenteado, vestindo uma blusa machucada que eu não conhecia. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Fiquei imóvel a observá-la. Ela também me olhava, a medir a minha reação. Oi, mãe. A voz dela saiu rouca, cansada. O que estás a fazer aqui, Carla? Vim buscar as minhas coisas. Só isso. Não demoro. Ela caminhou pelo quintal, como se pisasse em território inimigo. Ao passar por mim, senti um cheiro azedo, uma mistura de suor e desespero. Entramos. Ela foi direta para o seu antigo quarto e começou a atirar roupas para dentro do saco, de qualquer maneira. Eu observava da porta, notando o ligeiro tremor nas suas mãos. Onde estiveste estes 3 dias? Ela parou e olhou para mim, a pele pálida, com olheiras profundas. Na rodoviária, a dormir nos bancos, a tomar banho na casa de banho pública, a comer os restos que os passageiros deixavam. A imagem da minha filha a viver, como uma sem-abrigo, atingiu-me como um murro no estômago. Por um instante, o coração de mãe gritou para que eu a acolhesse, mas logo a seguir, lembrei-me do pó branco a cair na minha sopa. E para onde vais agora? Para São Paulo. Tenho uma prima distante lá, a Valdirene. Vou tentar ficar em casa dela. E como vais explicar-lhe por que estás a fugir da polícia? Invento alguma coisa. Qualquer coisa menos a verdade. E as dívidas terão de esperar. A minha prioridade agora é não ser presa. Ela continuou a encher o saco. Colocou alguns produtos de higiene, umas chinelas e o ursinho de peluche que lhe dei quando fez 10 anos. Vê-la enfiar aquele ursinho desbotado no saco causou-me uma dor inesperada. Carla, comecei, sem saber o que dizer. Tens dinheiro? Para na passagem? Para comer? Por que é que eu perguntava? Por que é que ainda me importava? Tenho uns R$ 50 que um rapaz me emprestou. Dá para a passagem e para uma sanduíche. R$ 50. A minha filha ia para uma cidade desconhecida, a fugir, com apenas R$ 50 no bolso. Mãe! Ela virou-se para mim e, pela primeira vez em dias,
Olhamo-nos verdadeiramente nos olhos. Antes de ir, preciso de dizer uma coisa. Eu sei que o que fiz foi terrível. Sei que não tem perdão, nem justificação, mas quero que saiba que me arrependo. Arrependo-me a cada minuto desde que acordei naquele hospital e vi a decepção nos seus olhos. Arrependimento não ressuscita os mortos, Carla. E tu pretendias matar-me. Eu sei, mãe, eu sei. E é isso que mais me destrói por dentro. Saber que planeei tirar a vida da única pessoa que realmente se importou comigo desde que nasci. Se sabia, por que fez? A pergunta escapou-me afiada, antes que eu pudesse contê-la. Era a questão que me assombrava há dias, um eco constante na minha mente. Se ela sabia que eu a amava, que eu faria qualquer coisa por ela, por que tentou me matar? Puro egoísmo, mãe. Egoísmo e covardia. A voz dela era um sussurro quebrado. Porque era mais fácil me ver como uma vítima das circunstâncias do que admitir que eu precisava de ajuda. Era mais simples culpar o mundo pelos meus problemas do que assumir as minhas responsabilidades. E por que não falou comigo? Por que não me contou das dívidas, da verdade sobre o seu divórcio? Porque eu tinha vergonha. E por que? Ela hesitou, o olhar desviado. Porque eu sempre achei que a senhora não tinha como me ajudar. Eu sempre a vi como uma coitadinha, aposentada, vivendo apertada com um salário mínimo. Coitadinha. Era assim que ela me via, enquanto nos seus pensamentos mais sombrios planejava meu assassinato para herdar o meu dinheiro. Ela caminhou até a porta da cozinha, mas parou antes de sair. A sacola pendurada no ombro parecia pesar mais que o mundo. Mãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu tivesse conversado com a senhora sobre as dívidas, sobre a situação real que eu estava enfrentando, a senhora teria mesmo me ajudado? Mesmo sendo tanto dinheiro? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que me fazia repensar cada momento, que me fazia imaginar como nossa história poderia ter sido diferente. Sim, Carla. Minha voz soou firme, sem um pingo de dúvida. Eu teria ajudado. Sem hesitar um único segundo. Teria quitado cada centavo das suas dívidas. E ainda sobraria o suficiente para você recomeçar, num apartamento seu, com móveis novos, com uma reserva para emergências. A máscara de Carla desmoronou. O rosto dela se desfez em uma expressão de pura agonia. A sacola caiu com um baque surdo no chão. Ela se apoiou na parede, as mãos espalmadas, e o choro que veio foi de uma intensidade que me gelou a alma. Eram soluços profundos, desesperados, o som de quem finalmente compreende a dimensão total do próprio erro. Então, eu destruí tudo por nada, ela disse entre os soluços, por puro orgulho idiota de não querer admitir que era uma fracassada que precisava da ajuda da mãe. Você destruiu nossa relação, Carla, porque escolheu me ver como um problema e não como a sua solução, porque preferiu me ver morta a me ver decepcionada com você. A senhora tem razão. Ela enxugou as lágrimas com a manga da blusa amarrotada. A senhora está completamente certa. Eu sempre fui orgulhosa demais. Sempre quis resolver tudo sozinha, parecer forte, independente. E no fim, esse orgulho me levou a fazer a coisa mais covarde e repugnante que alguém pode fazer: tentar matar a própria mãe. Tentar matar a pessoa que mais me ama no mundo. Mais me ama. Ela usou o presente, como se ainda acreditasse no meu amor, apesar de tudo. Carla. A frieza das minhas próprias palavras me surpreendeu. Esse amor morreu. Morreu no exato instante em que você colocou veneno na minha comida. Há coisas que simplesmente matam o amor. E uma tentativa de assassinato é, sem dúvida, uma delas.
Ela ficou em silêncio, apenas a sua respiração pesada preenchendo o espaço entre nós. Eu entendo, mãe, e não culpo a senhora por me odiar. Eu não te odeio, Carla. Ódio é um sentimento intenso demais. Exige uma energia que eu não quero mais gastar com você. Olhei para ela, desfeita em lágrimas, e a verdade era assustadoramente simples. Eu não sentia amor, nem ódio, nem mesmo pena. Era um vácuo. Eu não sinto mais nada por você. Absolutamente nada. Isso é pior que ódio, não é? Ela sussurrou. Muito pior. Ela pegou a sacola do chão e caminhou até a porta. Mãe, tem uma última coisa que eu quero dizer. O quê? Obrigada. Obrigada por quê? Por não ter me deixado morrer. Por ter chamado a ambulância. A senhora podia ter me deixado ali, envenenada com o meu próprio veneno. Ninguém ia questionar. Seria uma justiça poética perfeita. Eu pensei nisso. Admiti, a voz baixa. Por 5 longos minutos, eu considerei deixar você morrer. E por que não deixou? Porque, apesar de tudo, naquele momento, eu ainda era sua mãe. E mãe não deixa filho morrer, não importa o que ele tenha feito. Mas uma mãe. Fiz uma pausa, e ela me olhou, finalmente entendendo. Uma mãe também deixa um filho ser preso, deixa um filho enfrentar as consequências dos próprios atos. Ela acenou com a cabeça, como quem finalmente aprende uma lição dura demais. Tchau, mãe. Tchau, Carla. Ela saiu pelo portão dos fundos. Eu a observei caminhar pela viela até desaparecer na curva da rua. E ali estava ela, minha filha, sumindo da minha vida para sempre, levando numa sacola de supermercado tudo o que restou de 43 anos de convivência. Voltei para dentro e senti um vazio estranho. Não era tristeza nem alívio. Era apenas vácuo. Como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, deixando um buraco que nem doía, nem cicatrizava. A notícia chegou no dia seguinte, numa quinta-feira, pela voz do Dr. Henrique ao telefone. Dona Maria, conseguimos uma informação. Sua filha foi presa ontem à noite, na rodoviária do Tietê, em São Paulo. Estava tentando embarcar para o interior de Minas. Carla tinha sido presa. Depois de 4 dias foragida, foi capturada. E agora, doutor? Agora ela responderá por tentativa de homicídio. Com as provas que temos, a condenação é quase certa. Provavelmente de 6 a 8 anos de prisão. De 6 a 8 anos. Era esse o tempo que minha filha passaria atrás das grades. O preço por tentar tirar a minha vida. E quanto ao meu testamento, doutor? Está pronto. A senhora pode vir assinar quando quiser. Pode ser hoje à tarde? Claro. Às 3 da tarde, eu estava no escritório do Dr. Henrique, assinando o documento que, oficialmente, retirava Carla da minha herança. Todo o meu patrimônio, 1.700.000 reais, seria dividido entre o Hospital de Câncer de Sorocaba e o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo. Pronto, Dona Maria. Está tudo oficializado. Saí do escritório com a sensação de ter fechado um ciclo, de forma definitiva. Não havia mais volta. Carla não era mais minha filha no papel, assim como já não era mais no meu coração. Os meses que se seguiram foram uma redescoberta. Livre da tensão constante, da desconfiança que envenenava o ar da minha própria casa, eu comecei a me reencontrar. A casa ganhou vida nova. As fotos de Carla saíram das molduras. As paredes ganharam um tom de amarelo-sol. E o quarto dela, antes um santuário de memórias dolorosas, transformou-se no meu ateliê de costura. Comecei um curso de artesanato na igreja, onde fiz amizade com a dona Ivone. Viajei para Santos para visitar minha irmã Teresa, a primeira vez em décadas. Comprei roupas novas, pintei o cabelo de um castanho avermelhado e, finalmente, aceitei jantar com o seu Antônio,
o viúvo gentil que há anos me convidava, e eu sempre recusava com a desculpa de que minha filha precisa de mim. Descobri que, aos 68 anos, eu ainda podia ser feliz, que o amor próprio é mais importante que um amor maternal doentio. E a descoberta mais importante de todas: eu não tinha perdido uma filha, eu tinha me encontrado como pessoa. Por 4 décadas, me defini apenas como mãe. Quando essa identidade se rompeu, em vez de me sentir vazia, eu me senti livre. 6 meses mais tarde, uma carta chegou. O remetente. Penitenciária Feminina de Tremembé. Reconheci de imediato a caligrafia que um dia eu mesma ensinara. Era uma carta de arrependimento. Carla admitia, pela primeira vez, ser egoísta desde criança. Dizia que o crime não fora um ato de desespero, mas a culminação de uma vida sendo uma pessoa ruim. Era a primeira vez que ela era completamente honesta. Li a carta 3 vezes. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de um estranho alívio. Então, com as mãos firmes, rasguei o papel em pedaços. Aquele capítulo estava, de fato, encerrado. Hoje, 2 anos se passaram desde aquele dezembro que dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois da sopa envenenada. Quando as pessoas me perguntam se me arrependo, se não sinto falta da minha filha, se não pretendo perdoá-la um dia, eu dou sempre a mesma resposta. A maternidade não pode ser um sacrifício eterno. Não é um cheque em branco para o perdão incondicional, sem limites. Maternidade não é aceitar tudo, inclusive uma tentativa de assassinato, em nome de um amor que se tornou doentio. A verdadeira maternidade é ensinar o certo e o errado. É mostrar que ações têm consequências. É dar amor abundante, mas também exigir respeito. É formar um ser humano decente, não um adulto mimado que acha que pode tudo porque mãe sempre perdoa. E quando um filho ultrapassa todos os limites, quando comete o imperdoável, uma mãe tem o direito sagrado de dizer: chega, acabou. Eu te amei, te criei, te dei tudo o que pude. Agora, você precisa viver com as suas escolhas e eu preciso viver com as minhas. Nesses 2 anos, recebi críticas e apoio. A dona Clotilde da padaria disse que mãe não abandona filho. Minha amiga Dona Ivone disse que fiz o certo. Minha irmã Teresa me apoiou incondicionalmente. E o seu Antônio, agora meu namorado, me disse que uma mulher que se defende merece respeito. Mas a opinião que mais me marcou veio da delegada Patrícia, que encontrei no banco. Ela me disse: em 20 anos de carreira, vi muitas mães perdoarem crimes terríveis, e em poucos meses elas estavam de volta na delegacia, registrando um novo crime do mesmo filho. A senhora foi a primeira que eu vi dizer não, acabou. Isso não faz da senhora uma mãe pior. Faz da senhora uma mãe mais sábia. Ela apenas confirmou o que meu coração já sabia. O amor verdadeiro, às vezes, exige a coragem de saber quando parar de amar. Vocês que ouviram minha história, talvez já tenham formado uma opinião. Alguns dirão que fui cruel, que abandonei minha filha quando ela mais precisava. Outros dirão que fui corajosa, que finalmente impus os limites que deveriam ter existido há muito tempo. Que ensinar sobre as consequências é o maior ato de amor. Eu sei exatamente o que penso. Pela primeira vez na vida, aos 68 anos, eu aprendi a me amar mais do que amava qualquer outra pessoa. E isso não me fez menos mãe, fez-me mais mulher. Por 43 anos, vivi em função da Carla. Quando essa relação se quebrou, em vez de vazia, eu me senti completa. Descobri meus próprios gostos, meus próprios sonhos. Descobri que ainda dava tempo de ser feliz por mim mesma. E hoje, aos 70 anos, posso dizer com toda a certeza: eu tomei a decisão certa. Obrigada por terem chegado até o fim.
Se esta história os tocou de alguma forma, se os fez repensar os limites do amor, então valeu a pena dividir o episódio mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais libertador da minha vida. E lembrem-se sempre: às vezes, amar alguém de verdade significa ter a coragem de parar de amar quando esse amor se tornou destrutivo, porque o amor verdadeiro liberta. O amor doentio aprisiona. E eu escolhi ser livre.